Uma outra propriedade importante de rede complexa é chamada transitividade. Transitividade vai simplesmente quantificar a ocorrência de triângulos numa rede. Então, uma maneira de nós quantificarmos essa ocorrência é através de uma medida chamada Clustering Coefficient, ou coeficiente de agrupamento. Nesse coeficiente eu vou olhar o número de triplas conectadas, ou seja, triplas são conexões entre dois vértices, então aqui a gente tem uma tripla, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra. E para cada tripla, na verdade para cada triângulo, a gente pode ver que ocorrem 3 triplas. Então a fração de triângulos em relação ao número de triplas conectadas vai ser simplesmente 3 vezes o número de triângulos, porque cada triângulo tem 3 triplas, dividido pelo número total de triplas de vértices. Então com isso a gente vai conseguir quantificar que, dado que eu tenho uma pessoa A que é amigo de uma pessoa B, e B é amigo de C, então qual é a probabilidade de A ser amigo de C? Em redes sociais isso ocorre com muita frequência. Então a gente tem grupos de pessoas que se conhecem, que se conectam, e essa ocorrência de triângulos ocorre com muita força. Então é muito importante para a gente analisar esses laços sociais. E uma maneira da gente quantificar esses laços sociais, ou seja, a ocorrência desses triângulos, é através dessa medida. Então vamos considerar um exemplo. Então vejam só, aqui a gente vai ter uma rede e a gente vai querer quantificar então qual é o coeficiente de agrupamento. Então vejam só, a gente tem aqui uma tripla, 2, a gente vai ter aqui uma terceira, uma quarta, quinta, sexta, aqui a gente vai ter sétima, oitava, nona. Então se a gente calcular todas elas, a gente vai verificar que há 18 triplas. Então aqui está a sequência. Então seria 1, 3 e 4, então seria 1, 3 e 4, 1, 3 e 5, 1, 3 e 6. Então fazendo isso para todas elas, vão ter 18. E aí eu vou simplesmente dividir então esse coeficiente por 18. E a parte de cima vai ser 3 vezes o número de triângulos. A gente nota que tem um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então vai ser simplesmente 3 vezes 2 dividido por 18. Então o coeficiente de agrupamento nesse caso é 1/3. Então, com isso, a gente pode verificar quão conectados são os vizinhos de cada vértice. Tá? Então, com isso, a gente consegue então, quantificar a ocorrência desses triângulos. É uma maneira muito útil da gente quantificar, mas não é a única. E em termos computacionais, a gente pode simplesmente calcular através da matriz de adjacências, ou seja, se eu tiver AIJ, AIK e AJK, se a essa conexão, esse elemento aqui é 1, esse elemento é 1 e esse elemento é 1, então se eu multiplico os 3 e dá 1, então eu somo um triângulo. Então simplesmente está aqui, ó, 3 vezes esse produto aqui. Se um deles for 0, aí não forma um triângulo, então vai dar 0, então não contribui. Então só vai contribuir para essa soma aqui de cima a multiplicação em que os 3 elementos são iguais a 1. No caso das triplas, eu posso ter, por exemplo, IJK, eu posso ter JKI e JIK. Então, nesse caso aqui, esse cara é 1, esse é 1, esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 1, esse vai ser 1 e esse aqui vai ser 1. Então eu tenho 3 possibilidades. Então aqui as 3 possibilidades. Então eu vou somar todas elas e isso vai me dar um número de triplas. Então se eu fizer 3 vezes o número de triângulos dividido pelo número de triplas, eu tenho aqui então o coeficiente de agrupamento. Só que o problema que ocorre aqui é que a gente tem 3 somas, ou seja, a gente tem 3 fors para calcular nessa matriz. Então isso aqui acaba sendo muito caro. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz é simplesmente fazer uma busca no grafo e acaba sendo mais barato do que a gente calcular, então, essas somas, que elas são bastante caras, e principalmente se a rede for muito grande. Uma outra maneira da gente calcular esse coeficiente de agrupamento, na verdade vai ser uma medida diferente, mas que também está relacionada com triângulos, é calcular o coeficiente de agrupamento local. Como é que eu vou calcular? Eu vou calcular da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui o vértice 3. Para esse vértice, eu vou olhar os vizinhos. Então a gente tem aqui ó, uma conexão entre os vizinhos e 2 conexões. Então eu vou simplesmente calcular o número de conexões entre os vizinhos de I, então esse aqui vai ser o meu vértice I, então nesse caso vão ser 2, dividido pelo número total possível de conexões. Então vejam só, se eu tiver, por exemplo, esse vértice aqui está ligado com 3 outros. Eu posso ter uma conexão desse vértice com esse e desse vértice com esse. Eu posso ter desse aqui com esse e desse aqui com esse também. Eu posso ter desse com esse e desse com esse. Ou seja, para cada vértice com grau I, eu posso ter K menos 1 conexões. Então, por exemplo, esse vértice, ele conecta com mais 2, esse aqui com mais 2, esse aqui com mais 2 também. Então, para cada vértice, ou seja, para cada um dos Ks Is, KJ na verdade, vamos chamar de KJ, a gente vai ter então, ele vai se conectar com KJ menos 1. E a gente dividir por 2, por quê? Porque na verdade eu considero
para esse cara aqui, J, eu vou considerar J para L, e eu vou considerar de L para J. Então, por isso que eu divido por 2. Então, na verdade, está aqui, ó. Então, KI vezes KI menos 1 sobre 2. Isso é o número total de conexões possíveis. Eu posso passar esse 2 para cima. Então, o coeficiente de agrupamento local é simplesmente 2 vezes o número de conexões entre os vizinhos de I, dividido pelo número total de conexões. Então, para o vértice 3, é simplesmente, ele tem grau 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 vezes 5 menos 1. E tem 2 triângulos conectados a ele. Então, é simplesmente 2 vezes 2, então vai dar 1/5. Para o vértice 4, nós temos um triângulo apenas conectado a ele. Então, vai ser 2 vezes 1. E ele tem 2 conexões. Então, embaixo vai ser 2 vezes 2 menos 1. Então, o clustering dele é 1. Por quê? Porque ele está conectado a um triângulo e esse triângulo, então, está fechado. Tá? Então, na verdade, ele está conectado a uma tripla e essa tripla está fechada. Então, nesse caso aqui, a gente tem clustering igual a 1, clustering igual a 1/3, e é 0 quando não tenho nenhuma conexão entre os vizinhos desse vértice em azul. Então a gente viu que a gente pode quantificar o coeficiente de agrupamento de duas maneiras diferentes. Uma maneira local e uma maneira global. Então no caso global, a gente considera simplesmente o número de triplas e o número de triângulos. Então a gente faz uma fração. No caso local, eu vou calcular o clustering para cada vértice, vou somar todo mundo e dividir por n, ou seja, vou calcular uma média. Nesse caso aqui, todos os triângulos têm o mesmo peso. Então, ou seja, se ocorre um triângulo entre qualquer par de vértice, esse triângulo vai ter o mesmo peso. Enquanto que nesse caso aqui, todos os vértices têm o mesmo peso. Ou seja, se eu tiver um caso assim, esse vértice aqui tem apenas 2 conexões, então o clustering dele vai ser 1, porque só tem um triângulo relacionado a ele, o vértice I. Nesse caso aqui, ó, o clustering dele também vai ser igual a 1. Mas notem que eu tenho muito mais conexões. Se esse vértice for muito mais conectado ainda, então para eu ter o número total de conexões possíveis entre os vizinhos, eu tenho que ter muitas conexões. Então notem que não é uma maneira muito justa com relação aos vértices. Por quê? Porque os hubs, a chance de um hub ter cluster igual a 1 vai ser muito baixa. Então, na verdade, na maioria das redes, se a gente plotar o grau em função do clustering, a gente vai ver que o clustering ele cai de acordo com o grau, ou seja, os hubs, a chance do clustering dele ser alto é muito baixa. Por quê? Porque a chance dos vizinhos estarem conectados é muito baixa. Então vejam que é importante conhecer essas duas medidas porque elas quantificam coisas diferentes. Nesse caso aqui, ela quantifica então que os triângulos têm o mesmo peso, e nesse caso aqui, os vértices têm o mesmo peso. Essa medida, então, ela é mais adequada para as redes que são mais homogêneas, ou seja, redes que não ocorrem hubs. Se ocorrem muitos hubs, essa medida aqui, então, é mais adequada. Então, como leitura complementar, eu sugiro que vocês vejam esse artigo que nós publicamos na revista Advances in Physics em 2007, é um artigo com mais de 1000 citações, e nesse artigo nós descrevemos, então, o clustering, descrevemos o que é transitividade, e é importante vocês verem como que é descrito para vocês terem um pouco mais de intuição sobre essa medida importante que caracteriza a ocorrência de triângulos numa rede complexa.